meus anjos, como estão? Hoje nós teremos a nossa aula do sexto ano do ensino fundamental, aula 12. Produção capitalista, produção socialistas e suas características. Eu sou a professora Bernadette de Souza. Vamos lá, meus anjos. Amores, o que seria moda e produção capitalista? Assunto pesadinho para o sexto ano, prof? Meu ano, não é tão pesadinho não, porque a professora aqui vai tentar esmiuçar para vocês. Um modo de produção capitalista. Olha nos slides aí, essa charge que a tia professora colocou. A tia professora é ótimo. Vamos lá. Dá uma olhada, o que vocês verem aí? Os dois homens, de cada uma ponta de um lençol mais ou menos, tentando apertar. Imagine quem é que está sendo apertado. São os patrões lado a lado? Não, prof. É os trabalhadores que são a mão de obra para poder render o quê? O lucro. Então, vamos lá? Então, capitalismo, sistema capitalismo, meus anjos, é a maneira da qual nós estamos organizando o sistema produtivo em objetivo de lucrar. Esse sistema substituiu o modo de produção feudal. Estão lembrados? Aquele lá da Europa que tinha o senhor feudal, que tinha seu grande castelo. No castelo tinha vários agricultores, tinha dividido vários lotes chamados de feudos, e cada um produzia, deixava a maior parte para o senhor e uma pequena parte para eles. Em compensação, o senhor feudal, maravilhosamente bonzinho, deixava você morar e viver na terra, tá? Isso se espalhou pelo mundo nos séculos posteriores. Mas aí sai o sistema feudal, porque final do século XV acaba o modo de produção feudal, porque foi substituído de forma gradual, lenta, que atingiu todos os setores da sociedade. É chamada de transição do feudalismo para o capitalismo. Não foi assim de uma hora para outra não, viu, meus anjos? É assim, devagarzinho, sai o sistema feudal, foi saindo, porque foi entrando as feiras, o comércio, aí foi entrando a troca de produtos, depois foi a troca de moedas, e aí sim foi surgindo o capitalismo. A origem da história da humanidade existia vários modos de produzir bens, sejam eles alimentos, roupas ou veículos. Podemos citar o modo de produção asiático, escravista, feudal e capitalista. A palavra capitalismo vem da palavra capital, ou seja, dinheirinho necessário para iniciar um empreendimento. Então, você quando pede, manhã, me dá compra aquele caderno para mim, legal, tal. Se manhã tiver condições, ela vai pegar o dinheirinho dela e vai comprar o seu caderninho. Então, para isso, ela vai para uma loja e tal e vai comprar o produto. Esse produto, ela vai precisar do capital, do money, dinheiro, para poder começar. Alguém foi empreendedor, fez o caderno, passou pelas indústrias, da indústria passou para o comércio chegou na tua mão, que através da tua mãe que comprou para você. Sacou, gente? Então, bora lá. Modo de produção capitalista orientado pelo lucro. É o resultado do investimento realizado por um grande empresário depois da venda dos seus produtos ou do seu serviço. Eu botei outra charge aí, gente. O empreendedor comendo dinheiro, porque está comendo, obtendo o lucro dele, da empresa dele, né? Capitalismo. Essa outra charge, essa foto, foi tirada de um filme de Charlie Chaplin, que é de fábrica, porque é produção de massa, todo mundo aí, duas pessoinhas montando um carro. Então, propriedade na produção capitalista, gente, é a propriedade privada. Isso significa que o terreno, máquinas, transportes, imóveis pertencerão sempre a alguém. Ou alguém é dono de uma dessas coisas. Então, para garantir a validade dessas propriedades, surge uma burocracia que garante os direitos de propriedade do indivíduo ou de uma empresa. Professora, tá meio difícil, como é que a gente vai desenrolar isso aí? Bom, burocracia, meu amor, é representada aqui através de contratos, códigos de lei e profissionais que asseguram um bom funcionamento. Por exemplo, se tua mãe vai comprar esse caderno lá na loja, essa loja, ela tem que ter contratos, ela tem código de lei para poder funcionar e vai ter profissionais para poder vender
trabalhar nela. Entendeu agora? Burocracia. Um dos maiores teóricos da importância da propriedade dentro desse modo de produção capitalista foi um inglês chamado John Locke. Um nomezinho bonitinho, né? John Locke. 1632 a 1704. Mas o capitalismo, com suas relações de trabalho na produção capitalistas, o que é isso, professora? Bom, são as relações entre o trabalho e a mão de obra, que presta o trabalhador, o empregador ou capital, que é pago pela entidade empregadora no âmbito do processo de produção. Eita, professora, desenrola isso aí direitinho pra gente? Peraí. As relações de trabalho são regulamentadas por um contrato de trabalho que define os direitos e obrigações de ambas as partes. Por exemplo, a professora aqui. Eu sou contratada profissional do Estado para dar aula para a escola e também para gravar aqui. Então, eu estou vendendo a minha mão de obra, que eu sou trabalhador, o empregador é o Estado que está me empregando para dar aula para vocês, gravando ou na escola do que eu trabalho. Relações de trabalho são isso, regulamentadas por um contrato de trabalho que vai definir os meus direitos e as minhas obrigações, tanto do meu empregador, que é o Estado, como as minhas obrigações, que sou eu, professora. Tem que ter horário, minhas aulas, tudo isso bonitinho. Tá entendendo, gente? Capitalismo, trabalho. Mais uma vez uma foto de Charlie Chaplin no tempo moderno. O bichinho lá tá apertando os parafusinhos. Esse filme é ótimo, galera. Não fala nada, mas só o filme cinema mudo, na década de 20 para 30. Mas você vai entender tudinho se você assistisse esse filme chamado Tempos Modernos, sobre a relação das revoluções industriais, do trabalho, relação de trabalho, empregador e o empregado. Olha ele aqui brincando, porque ele é hilário, viu, gente? Ele é hilário. Se dizer uma palavra, a gente morre de rir com ele. Charlie Chaplin. Os filmes ótimos. Então, bora lá. Capitalismo versus trabalho. Todo o trabalho realizado dentro de um modo de produção, meus amores, ele é compensado com dinheirinho, com dinheiro. Se eu estou aqui trabalhando, no final do mês eu vou receber meu salário. Assim, existem ocupações que são consideradas importantes. Por quê? São melhores remuneradas, pois existe mais tempo de estudo. Bom, para eu poder dar aula, eu tive que passar numa faculdade, passar 4 anos, para poder estar aqui dando aula para vocês de geografia. Por outro lado, então, as funções que não recebem tanto dinheirinho, porque são consideradas menores para o funcionamento da sociedade. Isso dá origem às classes sociais. Mas não quer dizer que elas não são mais valorizadas não, viu, gente? Preste atenção. Classes sociais. Na produção capitalista, a sociedade está dividida em grupos que foram dominados em classes sociais, pelo estudioso Karl Marx. Aliás, foi esse pensador que melhor explicou o funcionamento de modo de produção capitalista. Sabiam? Marx. Existem 2 grandes classes sociais no capitalismo, segundo Marx. Ele dizia que os que possuem os bens de produção, que são os burgueses, naquela época lá se chama feudal dos reis, e aqueles que não possuem, melhor dito, só possuem seus filhos, sua prole, porque dessa maneira foram chamados de proletariado. Por isso que o trabalhador naquela época chamava de proletariado, porque ele não era um dono de nada, só era um dono dos seus filhos, a sua prole. Olha o bichinho aí, Karl Marx. Feinho, né? Mas muito inteligente, viu, gente? Olha a barba de hoje em dia que a turma diz que tá na moda. Cabelinho daquela época. Não é feinho não, gente. É um grande homem. Foi um grande homem. Bom, o que significa, professora, proletariado mesmo, hein? Bom, como o proletariado não tem meio de produzir mercadorias, ele vende sua força de trabalho para a burguesia. Em troca, recebe um salário e um dinheiro que usará para cobrir suas necessidades. É o que eu te falei. Eu trabalho o mês todinho e no final do mês eu vou receber meu salário. O modo de produção capitalista faz com que o trabalhador ele não seja consciente do seu trabalho na sociedade. Este fenômeno foi chamado de Karl Marx pela alienação e faz com que ele seja apenas um espectador, não um cidadão ativo. Essa era a parte ruim, viu, meus amores? Aí a turminha
querendo pleitear alguns direitos, deveres, que naquela época se trabalhava muito. Não tinha carteira assinada, não tinha férias, não tinha nada disso. Era só trabalho, trabalho, trabalho. Era mulheres, era homens, era crianças sem condições mínimas de trabalho. Tipo de capitalismo. Não era estendido por todos os governos e pensadores da mesma maneira não, viu, meus anjos? Embora seu objetivo seja mesmo o lucro, a forma de consegui-lo variou muito conforme a época e o país. Uma das características que diferencia os tipos de capitalismo, gente, é o grau de intervenção estatal. Que é isso, professora? Bom, como a gente tem o liberalismo, proposto por Adam Smith e outros pensadores, que prega que o Estado não deve se intrometer nos assuntos econômicos, deixando essa função para o mercado. O Estado também tem que intervir. O Estado tem que fazer a sua parte. Por outra parte, temos a teoria elaborada por John Maynard Keynes, que é o keynesianismo, gente. Nome complicado, prof. Relaxem. Keynesianismo. Dá para poder desenrolar depois, meus anjos. Presta atenção. Que defende a ingerência do Estado na economia, de modo que assegura o bem-estar de toda a sociedade. Aí, esse cara aí tá melhor. Bom, igualmente, há pessoas que não concordam com o modo de produção capitalista. Porque no século XIX, uma série de cientistas sociais, eles tentaram formular alternativas ao modo capitalista de produção. Dessa forma, surgiram o anarquismo, gente, o comunismo e o socialismo, que buscaram outras vias de organização produtiva e social. O socialismo, gente, é uma produção socialista com base econômica, que é uma propriedade social dos meios de produção, isto é, os meios de produção são públicos ou coletivos. Não existiu empresa privada. Vê que massa? Qual era a finalidade da sociedade socialista? Satisfazer completa das necessidades materiais e culturais da população, que são emprego, habitação, educação, saúde. Essas são as condições mínimas para a população no seu determinado estado, não é não, meus anjos? Nela, não há uma separação entre a propriedade do capital, patrão, e o proprietário de força de trabalho, empregados. Isso não quer dizer que não haja diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais em função de um trabalho ser manual ou intelectual. Aí o socialismo, a bandeira representativa, os seus representantes. Bom, o modo de produção socialista visa a satisfação de todas as necessidades materiais de toda a população, como eu disse já no início, que a base econômica dele é a propriedade social dos meios de produção. De acordo com o modo de produção socialista, os meios de produção são públicos, não existe empresa privada. Não há separação entre propriedade do capital, que são os empregadores, e o proprietário da força de trabalho, que são os empregados. E não há diferenças sociais entre as pessoas. No século XIX, em razão da concentração de capitais nas mãos de alguns poucos e do empobrecimento da imensa maioria da sociedade gerada pelo capitalismo, intelectuais e liderança operárias começaram a formular ideologias. O que é ideologia, professor? Ideias, novas ideias, para contestar as propriedades privadas no meio de produção. Então surgiu aí quem, meus anjos? Socialismo utópico. O que é isso, prof? Bom, o socialismo utópico, desenvolvido no século XIX, ele é fundamentado na mudança de consciência dos indivíduos nas classes dominantes. Isso acontece por meio de um modelo idealizador e por isso leva o nome de utópico, que é aquele nome de utopia. Certo, meus anjos? Socialismo científico. Bom, socialismo científico ou socialismo marxista, o nome já está dizendo, né? Foi uma teoria de Marx. Foi um sistema na qual o método estava pautado na análise crítica e científica do capitalismo. Entenderam? Será mesmo? Ai, professora, são capitalismo, socialismo, anarquismo, tudo parecido, mas nada como vocês dar uma revisada. E para isso, meus amores, a professora aqui fez algumas questõezinhas para a gente revisar. Vamos lá?
Atividade de revisão. Oba, vocês adoram, principalmente porque eu dou a resposta, né? Mas tem que ler as questões todinhas. Ainda não estou aprendendo a ler, mas eu estou aprendendo a ler devagarzinho. Devagar se vai ao longe. Tá bom, meus amores? A professora aqui vai ler para vocês. Vamos lá? O que é capitalismo? O capitalismo, ao longo do tempo, atravessou diversas fases marcadas por... Estão lembrados? Balança comercial favorável. Eita, surgiu lá no início da ascensão da burguesia. É a 1. 2. Revolução no modo de produzir e desenvolvimento do setor fabril. 3. Centralidade nos bancos e nas grandes corporações multinacionais. Aparecem as grandes empresas, aparecem as grandes fábricas, aparecem as indústrias e os bancos, gente. Então, essas 3 fases, desses 3 aí, acima, representam que características principais do capitalismo? Bom, teve o capitalismo financeiro, tem o capitalismo industrial e o capitalismo comercial, que é a letrinha A. Vamos pensando por aí. Se é banco, eu vou botar financeiro. Se é indústria, eu vou botar capital. Se é para minha mãe comprar o caderno, eu acho que vai ser o capitalismo comercial. Então, B, capitalismo comercial, tá lá. Capitalismo monopolista, uma pessoa só vai dominar aquele mercado ali. E o capitalismo informacional. Que é isso, tia? Informacional, informações com novas tecnologias. Capitalismo comercial, letrinha C. Capitalismo industrial e capitalismo financeiro, será? E por último, letrinha D. Capitalismo financeiro, capitalismo informacional, que eu já expliquei, e capitalismo comercial. Vamos lá? Vamos pensar um pouco, meus anjos? 3 fases. A primeira fala sobre balança comercial, então deve falar alguma coisa sobre financeiro ou comercial. Balança, surgimento, cresce a burguesia, revolução, indústria, modo de produção, desenvolvimento do setor fabril. Um setor, só o fabril. Presta atenção, não tinha outros setores não, só tinha um setor que apareceu primeiro, o fabril. É que produz textos, produz tecidos para fazer nossas roupas. E 3, centralidade nos bancos e nas grandes corporações multinacionais. Será que é o capitalismo informacional, porque mistura comunicação, transportes, para poder ir vir as mercadorias para minha mãe ir lá e comprar? Será que é tudo isso, professora? Vamos saber qual é a resposta? Capitalismo comercial, letrinha C. O capitalismo industrial, porque era o setor fabril. E as multinacionais, professores, corporações, onde é que vão botar o dinheirinho? No banco. Capitalismo financeiro. Trocas de moeda, de dinheiro, financiamento aqui, pega empréstimo ali. Então, capital comercial, que é a balança comercial, capitalismo industrial, revolução, e o capitalismo financeiro, que é as multinacionais. A questão 2, bora lá? Os proletariados, lembra? Plore eram os que só tinham direito dos seus filhos. Não tinha direito de quase nada, então chamado de proletariado, os trabalhadores naquela época. Nada tem a perder com ela, que é a Revolução Industrial, né? A não ser que as próprias cadeias. E tem um modo a ganhar. Os proletariados de todos os países univos. Quem foi que disse isso? Karl Marx e Friedrich Engels, 2 grandes pensadores sobre o socialismo. Então, nesse trecho de Manifesto Comunista, escrito há 150 anos, estão expressos alguns fundamentos do socialismo científicos. Científico cujos princípios, cujas ideias são: letrinha A, internacionalismo e a dialética idealista. Dialética, professora, que é isso? Internacionalismo, que é isso? Ideias contrárias, certo? B, ditadura do proletariado e organização de sovietes. Era um grupo que tinha lá na Alemanha naquela época, tá, meus amores? Corporativismo, materialismo, dialetos. Eita, cooperativismo, empresas, tal, associações e materialismo histórico, outro idealismo. Ou a letra D, que era o comunismo, que era um tipo como
um sistema, e o nacional-socialismo, outro também. Vamos pensar um pouquinho? Pensar um pouquinho? Letrinha D, o materialismo histórico, que eram ideias que foram de Karl Marx e Friedrich Engels, e as lutas de classe. E com isso, meus amores, o que acontece? A aula acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito. Obrigada, meus anjos, e até a próxima aula, viu? Beijo, tchau!